E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E o objetivo do vídeo de hoje é discutir se a Bíblia pode ou não ser considerada literatura. Esse vídeo aqui, ele tá surgindo de um questionamento que eu tive durante um tempo e aí eu resolvi, vou fazer esse estudo aqui para trazer pro canal. Eu tô estudando um livro chamado Mimesis, do Auerbach, que ele discute muito a questão literária da Bíblia. E eu comentei isso com a minha namorada. E ela me contou que teve um episódio, numa vez que ela estava na faculdade, quando ela estava cursando, em que foi questionado se a Bíblia era ou não literatura. E eu não vou dizer que todo mundo, porque eu não lembro, mas uma grande parcela das pessoas tinha dito que não considerava a Bíblia literatura. Eu fiquei meio encucado, porque para mim é um pouco óbvio chamar a Bíblia de literatura. De qualquer forma, uma coisa que eu fiz foi colocar lá no Instagram. Inclusive me segue lá que eu tô bem mais ativo agora, que eu troquei de emprego. Mas eu coloquei lá no Instagram uma pergunta, uma enquete, perguntando se você considerava que a Bíblia era literatura ou não. E, bom, tá aí o resultado da enquete. A maioria do pessoal disse que sim, mas teve uma galera significativa que disse que não, e uma galera também que disse que não sabia dizer se poderia considerar a Bíblia literatura ou não. Eu imagino que a maioria do pessoal que fica um pouco receoso em chegar e dizer a Bíblia não é literatura, ou a Bíblia é literatura, justamente porque talvez isso possa diminuir o valor religioso e da tradição do cristianismo, se eu chegasse e dissesse que a Bíblia é literatura e não religião. Ou talvez porque de fato a pessoa não consegue considerar a Bíblia uma literatura, porque está considerando ela como um documento. Eu particularmente até eu consigo entender. E por isso que a gente vai discutir, portanto, nesse vídeo, se dá sim para considerar a Bíblia como literatura ou não. Como que a gente vai estruturar o vídeo? Eu dividi o vídeo em 3 partes. Primeiro, a gente vai discutir o que é literatura e o que é próprio da literatura, ou seja, pensar nas características da literatura. Segundo, a gente vai discutir o que é a Bíblia, bem rapidinho, porque eu não tenho um conhecimento assim muito grande do que é a Bíblia. E, por fim, a gente vai fazer uma comparação daquilo que a gente considerou como literário, tá? E vai dizer se a Bíblia pode ser considerada literatura ou não. Bom, como a gente pode definir a literatura, portanto? Eu definiria a literatura como um conjunto de obras escritas que tem valor estético, artístico, portanto, né? Intelectual e cultural. O cultural, portanto, está englobando a questão da sociedade também. O que significa que a obra ela tem um valor estético e cultural e social e intelectual, porque nós, como sociedade, consideramos essas obras como boas. A literatura tem diversas formas de expressão, tá? Diversos gêneros. Vai ter os hinos, vai ter os poemas, vai ter os romances, vai ter os contos, as crônicas, a dramaturgia, as meditações. E ela tem a capacidade de refletir a sociedade e o mundo. Mas não é refletir no sentido de ser apenas uma representação, mas de discutir aquilo que é interior na sociedade. Dizer todos esses movimentos que a sociedade mostra pra gente. Outra coisa que é importante considerar também é a historicidade da obra. Porque a obra ela não é simplesmente estática, ela foi lançada e ela está travada no tempo. Não é isso. A literatura ela tem um fenômeno dinâmico muito interessante, porque a gente tem que entender o livro em seu contexto histórico, mas também o livro com a gente. No sentido de que a gente também é parte desse material. A nossa interpretação é diferente da interpretação do pessoal quando o livro foi lançado, por exemplo. Muitas vezes tem livros que são interpretados de maneiras ruins, muitos autores são censurados, são banidos, e hoje a gente lê esses livros só com elogios. Isso aconteceu com Flaubert, aconteceu com Baudelaire. A compreensão da historicidade é muito importante para a gente entender a obra em seu momento e a obra além do seu momento, até chegar a gente. Porque teve diversas gerações de leitores, dependendo de quão antigo o livro é, e essa geração de leitores vai fazendo as suas interpretações diferentes com as obras. Definindo o que é literatura, eu acho que é relevante a gente definir o que é próprio da literatura, ou seja, características que a gente pode tirar da literatura. Eu vou ser sincero, eu fiquei com preguiça de dar uma pesquisada em artigo e etc. Eu perguntei pro famoso ChatGPT, porque o cara manja de algumas coisas. Ele não deu respostas tão erradas. Eu adaptei com o que ele disse e a gente vai discutir. Bom,
Primeiramente, a primeira coisa que ele considera é a estética, que a literatura, óbvio, existe uma produção estética importante. Afinal, quem escreve um livro está muito preocupado com a beleza desse livro, está muito preocupado com a forma desse livro e, sobretudo, está preocupado também com a sua expressão artística. Ou seja, quando um autor escreve um livro, ele tem totalmente um cuidado com a linguagem. Isso é muito importante, porque a escolha de palavras, ela deve ser muito bem considerada. A formatação dos versos, a formatação das estrofes, qual palavra vai rimar com qual. Isso não quer dizer que uma obra literária ela é uma obra de retórica vindo da Roma Antiga. Não é isso. Mas é preciso ter uma escolha estética muito importante para confirmar o efeito da obra. Isso significa que você pode sim trabalhar uma obra com linguagem simples, mas não quer dizer que a linguagem é simples, que o livro vai ser fácil. E não quer dizer que a linguagem vai ser difícil, que o livro vai ser difícil. Tem muito idiota aí que escreve com a retórica totalmente bonita, mas é um livro completamente sem alma. Só o puro suco de querer fazer verso metrificado bonitinho, para falar que, ó, eu sei fazer escansão. Mas o que eu quero dizer é, a estética e o uso da linguagem é muito importante porque faz com que crie camadas de interpretação para a obra. O que vai se somar com outro ponto que o ChatGPT falou também, que eu concordo, que é a capacidade interpretativa. No sentido de que a obra, ela sempre diz muito mais do que aquilo que ela diz. Pelo menos a boa obra literária. E a interpretação, ela deve ser, sim, relevada. Uma obra, ela tem múltiplas interpretações. Isso não significa que a obra ela tem que terminar aberta, por exemplo. Mas que ela, de novo, vai dizer muito mais daquilo do que apenas está escrito. Isso não quer dizer também que você tem que inventar o que você está lendo. No sentido de, tipo, eu li, entendi de um jeito, mas para eu te explicar e justificar por que eu entendi desse jeito, tem que ter na obra dizendo. A obra, ela se justifica também. Ela se diz. Só que ela, obviamente, deixa aberto para muitas questões que a gente pode discutir. Mas eu não posso chegar simplesmente e dizer, não, é assim porque eu estou dizendo. Não, eu tenho que justificar os motivos pelos quais eu acredito que entendi desse jeito e desse jeito é a maneira correta de se ler. Mas, evidentemente, é muito difícil dizer a maneira correta de se ler. Mas, é claro, através de muitas interpretações, a gente vai tendo algumas certezas. Isso, claro, só vem com muita leitura. E não com muita leitura por parte nossa, mas por muita tradição literária em cima de um livro. Até a galera entender a ironia do Machado de Assis, demorou algumas gerações. A primeira geração que leu Dom Casmurro realmente interpretou a Capitu como a maior desgracenta do mundo. Mas a nossa geração já entende a Capitu como uma espécie de heroína. Não porque ela pode ou não ter traído o cara, mas porque ela usou da dissimulação como resposta à violência de uma sociedade aristocrata patriarcal. É essa a ferramenta que a mulher tem para lutar nessa sociedade. Outra coisa que a gente tem que considerar muito bem é a exploração da condição humana. Muitas vezes na obra a gente trabalha o cotidiano para falar o universal. Quando você escreve uma poesia, por exemplo, que tem um personagem sofrendo por amor, tem um eu lírico, um sujeito poético sofrendo por amor, quando esse cara fala, não é só ele que está falando, mas é a voz do mundo que está ecoando embaixo dele, sabe? Porque as pessoas sofrem por amor. As pessoas compadecem daquilo. E como a literatura também está preocupada em mostrar a sociedade e o mundo, e não mostrar só com o sentido de refletir essa sociedade, de representar essa sociedade, mas também de mostrar tudo aquilo que está latente na sociedade, tudo aquilo que nós mostramos e vivemos além da nossa camada, é muito importante nesse sentido a consideração da condição humana nesse mundo. Então, a literatura sempre vai estar tocando temas caros à humanidade, como o amor, como a justiça, como a vingança, como a redenção. Outra coisa também muito importante é que a literatura influencia a cultura e a sociedade. Perceba que eu estou batendo muito nessa tecla. Eu sei que é uma ideia marxista que você vai encontrar em Lukács, Adorno e no Auerbach, por exemplo, mas não tem como ignorar. Eu sei também que quando fala marxismo, tem muita gente que já torce o nariz porque acha que o cara é um inferno na terra. Mas, quando a gente diz teoria marxista, é quando a gente está considerando o social, o homem em sociedade também. É claro que vão ter teóricos da literatura que já vão entrar mais fundo
nas questões marxistas, e já vão dizer essas questões da briga de classe, da questão da capital, o Adorno mesmo fala muito sobre isso. Mas, de novo, não tem como você ler um livro sem considerar a sociedade. Se você está considerando a sociedade quando você está lendo um livro, logo você está dentro de uma teoria marxista. Mas o que é legal é que como a literatura ela é, ao mesmo tempo, um espelho da sociedade e um agente que muda, que tem a capacidade de fazer a mudança na sociedade, isso faz com que a literatura tenha um papel muito importante social e cultural. Tanto que influencia a cultura aí para dar e vender, né? Bom, resumidamente, o que a gente considerou como próprio da literatura é a estética e a linguagem, a interpretação, a exploração da condição humana e a questão cultural e social que uma obra traz. Nesse sentido, vamos discutir a Bíblia. A Bíblia todo mundo conhece, né? Mas é um conjunto de textos religiosos, considerados religiosos, que é composto por diferentes livros, por diferentes textos, de diferentes gêneros. E como a gente já está partindo do pressuposto de que a Bíblia é literatura, e a gente está querendo provar que a Bíblia é literatura, eu vou dizer diversos gêneros literários dentro da obra. A Bíblia é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que eu vou falar mais propriamente é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o suco da literatura, não tem jeito. A questão é, a gente pode considerar a Bíblia como literatura? E a resposta é sim. E isso não tira nenhuma parte do valor religioso e espiritual que a Bíblia ainda carrega. É claro que quando a gente trabalha da literatura e a literatura na Bíblia, a gente esvazia um pouco o significado religioso, é óbvio. Mas isso não diminui o significado religioso. Quando você olha para a Bíblia pensando na história, você também esvazia ela de religião. Quando você olha para a Bíblia tentando estudar a geografia do local, você também esvazia a Bíblia de religião. Nesse sentido, se eu olho para a Bíblia olhando para a literatura, a gente esvazia ela dessa característica espiritual. Mas isso não diminui o que é a Bíblia. Como eu já tinha dito, a Bíblia ela tem a presença de uma grande profusão de gêneros literários. Tá, isso ainda pode ser só uma coisa documental, etc e tal, beleza. Mas é uma característica a se comentar, tá? Então você tem os hinos, você tem os salmos, você tem uma narrativa, você tem epístolas, as cartas, que todos também são formas que foram usadas na literatura. De novo, uma carta, por exemplo, significa literatura? Não. Mas tem muitas cartas que a gente considerou como literatura. Mas beleza, isso é só uma primeira ponderação. Mas, em um argumento só, eu vou quebrar a cara do cara que diz que a Bíblia não é literatura. Que é a questão estética da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma riqueza estética inacreditável. É coisa de outro mundo o que a Bíblia tem. A gente tem, por exemplo, os salmos que já são conhecidos pela sua beleza poética, mas também tem o Cântico dos Cânticos, que tem toda uma tradição de teoria literária que estuda essas obras. O Cântico dos Cânticos é o suco da poesia lírica. É inacreditável a beleza desse texto. E, como eu já disse, existe toda uma tradição, um monte de caba, um monte de pesquisador que estuda o Cântico dos Cânticos como obra literária. Já tem gente considerando ela literatura há muito tempo, viu? Outra coisa, não deixa de ser ingênuo, cara. Porque, por exemplo, você pega o teatro grego, as tragédias. As tragédias, elas eram entendidas também como uma prática religiosa, né? E hoje fica nego babando o ovo, falando que não, é o suprassumo da literatura. Sendo que eu posso dizer uma coisa pra você? Posso dizer uma coisa pra você que vai deixar você em choque? O Novo Testamento é muito mais literatura do que qualquer peça grega que você pegar aí. Eu sei que você vai estar se mordendo. Eu também, quando eu vi isso aí, fiquei meio pá, porque vocês sabem, vocês podem olhar aí no meu canal. O que eu falo de mitologia grega aqui é brincadeira. Quantidade de vídeo que eu falei sobre Homero, quantidade de vídeo que eu falei sobre Osíodo, sobre Sófocles. Pô, eu falei de todo mundo, cara. Mas a Bíblia tem uma característica literária que a gente só encontrou na modernidade. E a Bíblia é um livro um pouco antigo, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Vejamos o seguinte. Auerbach, quando ele estava escrevendo Mimesis, o que ele fez? Ele estava estudando sobre a teoria dos estilos, tá? O que acontece? O que é a teoria da separação dos estilos? Ela diz o seguinte: quando a gente for escrever um livro, a gente tem uma regra, tá?
Se você for trabalhar com personagens como reis, como heróis, como os nobres, você pode trabalhar de forma séria, tá? Você pode trabalhar de forma trágica e de forma sentimental. Agora, se você for trabalhar do cotidiano, sobre um velho que, não faz nada da vida, sobre um tiozinho que é escravo, sobre a dona de casa, irmão, você só pode trabalhar isso de forma na sátira, ou seja, de forma cômica. Para você trabalhar o sério, você tem que falar de forma elevada. Para você falar o baixo, você tem que falar de forma cômica. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa tradição literária demorou 2000 anos para sair dessa separação de estilos. Só na modernidade começaram a surgir histórias com personagens que são pobres, com personagens que são escravos, com uma mulher que mora no cortiço, com uma prostituta, com o cara que é viciado em álcool, com o cara que trai a esposa, tá ligado? Demorou 2000 anos pra gente começar a escrever livros assim. Antes, se você quisesse falar do baixo, você só poderia falar na sátira. Se você quisesse falar do elevado, do sublime, aí sim você ia trabalhar com heróis, com nobres, com gente, sabe, bem engomada. O que a Bíblia faz? Presta atenção. Ela pega Jesus, que é Filho de Deus, encarna Jesus na terra, transforma Jesus em homem. Onde que Jesus nasce? Num celeiro, na manjedoura, num lugar de miséria, onde tem um monte de feno, onde tem um monte de animal, onde tem um monte de sujeira, onde deve ter aquele cheiro de merda mesmo, porque é um celeiro. Olha onde o Filho de Deus nasce. É o homem mais elevado, olha lá, no mais baixo, no lugar mais inferior que poderia haver, Jesus nasceu. Isso é trabalhar de forma cômica ou de forma séria? Não. Jesus não é o cara que fala com a prostituta, não é o cara que fala com o cego, com o leproso, não é o cara que tem como apóstolo não um rei, não um nobre, não um cara que podia dar dinheiro para ele, mas um pescador que estava ali e falou, vem cá que o bagulho vai ser louco agora. Ou seja, um cara é removido do seu cotidiano, um cara qualquer é removido do seu cotidiano, o cara é um pescador, para ter uma das maiores funções na história. Ele é chamado para o universal. Isso é trabalhado de forma cômica? Não, de forma trágica. A crucificação, para fechar com chave de ouro. Jesus morre como um criminoso. Agora eu vou te dar um exemplo. Imagina uma história, uma peça grega, tá? Em que existe um profeta que faz aí as suas peripécias por aí, fala um monte de coisa e no final é crucificado, é morto, porque ele tentou salvar os outros. Se fosse na Grécia, isso seria uma peça de comédia. Agora eu vou falar que cara que lê a crucificação de Cristo e ri. Porque isso é trabalhado de forma sublime. E digo mais, pensa só, é um profeta que se diz filho de Deus e morre como um criminoso qualquer, porque a crucificação era qualquer tipo de punição. Isso é trabalhado de forma cômica ou séria? Ou seja, a Bíblia, ela é trágica. A Bíblia, ela é elevada. Ela mostrou há 2000 anos atrás que você poderia trabalhar o baixo, que você poderia trabalhar o feio, que você poderia trabalhar o indigno de forma sublime, de forma séria. Quando a Bíblia considera não só o nobre, não só o rei, não só o filho de Deus, mas também a prostituta, o leproso, o pecador, sei lá, o pescador, por exemplo, o cara que é contador, o cara que pedia esmola, o maluco que pegava dinheiro de impostos. Ela está considerando todas as classes, ela está considerando todo um universo que existe. Existe história dentro da Bíblia, existe literatura dentro da Bíblia. A Bíblia é muito mais moderna do que mais da metade da nossa história da literatura. A Bíblia é muito mais literatura seguindo a corrente marxista do que a gente pode considerar do que é literatura, principalmente, do que muito livro aí. Por que a Bíblia trabalha o cotidiano? Por que a Bíblia não faz a separação de estilos? Porque Jesus poderia ter nascido como homem, como um rei aqui na Terra, mas não. Não é só a questão
sociológica e humanitária de mostrar que ele sofreu como todos os homens sofrem também, né? Quer dizer, muito mais do que todos os homens sofrem. Mas ele sentiu na pele o que é ser homem. Ele temeu no dia da crucificação, mesmo sabendo que ia morrer, né? Mesmo sabendo que no fim ele ia para o céu e, pô, eu sou Jesus, né? Ele temeu. Tem esse episódio aí da agonia. Como pode a Bíblia mostrar a fraqueza do Rei dos Reis? Como que pode? Primeiro que, claro, é na fraqueza que mostra a maior força desse personagem. Isso é evidente. Mas tem uma coisa também, uma consideração muito importante. O que a gente vive aqui na Terra, para a tradição cristã, vai ser um reflexo do que a gente vai ver, do que a gente vai viver lá no futuro, lá no além. O que significa que, portanto, representar o cotidiano é representar o que vai ser nós no futuro. Representar a boa postura do homem no cotidiano, seja em qual condição ele esteja, vai mostrar como ele vai se portar lá no futuro. Lá quando ele estiver no além. Se ele vai para o céu ou vai para o inferno. Você está entendendo que nesse sentido sublimar o cotidiano também é trabalhar a questão divina? Porque se o cotidiano vai ser um reflexo do que a gente vai ter lá no além, o cotidiano, o além já está aqui. Isso é o suco da composição poética, cara. Só Deus para fazer um bagulho desse. Eu não sei quem escreveu esse livro, mas o cara tava bem na mente, cara. Porque olha o nível da composição poética desse livro. Nesse sentido, a gente volta até para a estética da obra. Porque pensa só, a Bíblia ela é escrita em linguagem humana, né? E uma linguagem até muitas vezes vulgar, cheia de parábolas, cheia de citações, cheia de provérbios, né? Uma linguagem simples. Poderia ser, de novo, o puro suco da retórica. Poderia ser aquela coisa, nossa, gigantesca, assim. Meu Deus do céu! Sabe, muito sublime, muito bem elaborada. Mas a Bíblia trabalha a linguagem vulgar. De novo, a linguagem vulgar é a linguagem do cotidiano. Representar o cotidiano é sublimar o que o homem vai ser no futuro. Meio que faz total sentido você trabalhar esteticamente com uma linguagem mais simples. E mesmo assim, a composição é maravilhosa, cara. E uma coisa que você tem que considerar também é que a Bíblia tem uma historicidade inacreditável. Quando ela coloca na voz não só o Rei dos Reis, mas também o pescador, mas também o cara que cobra imposto, mas também a prostituta e o leproso, ela coloca vida na sua obra. Quando ela trabalha todas as classes sociais, todas as classes econômicas, ela coloca historicidade. E o ponto é, se você estudar a Bíblia, você sendo ateu ou não, se você ler a Bíblia pensando que ela é uma obra de literatura, pelo menos o Novo Testamento, eu estou falando isso, tá? Você vai ter uma compreensão diferente da vida hoje. Não quer dizer, meu amigo, que você vai ler a Bíblia e vai deixar de ser ateu. Você pode ler a Bíblia e continuar ateu do começo ao fim. Mas vai ter uma mudança significativa do jeito que você vê as coisas. Porque vendo o homem ali, você vai conseguir extrair o que é universal do homem. Porque se tem uma coisa que a Bíblia discute, é a condição universal do homem. É a condição do amor, é a condição do sofrimento. Puta que pariu. O que a Bíblia fala é sobre o homem. A Bíblia parece que é a epopeia do homem, na verdade. A ponto de pôr o Filho de Deus como homem também. Não é à toa, mano. Pelo amor de Deus. Ela fala de sofrimento, da agonia, da tristeza, da alegria, do amor. Você lê aquela obra, mesmo que dentro daquele contexto, e de novo, só o fato dela englobar todos os tipos de personagem, do nobre ao pobre, isso dá uma historicidade muito grande. Você pode ler isso de forma histórica para entender a época, mas também isso faz com que a gente entenda os dias de hoje. Porque a Bíblia não é estática. Ela tem um reconhecimento universal. E ela se reconhece historicamente. Não só isso, a Bíblia tem uma abertura muito grande para interpretações, né? Tem muita gente, por exemplo, que entende o Gênesis de forma figurada. Tem gente que entende o Gênesis já de forma, não, isso realmente aconteceu. Não vou entrar em detalhes porque eu não manjo nada disso. O que eu sei é de ler livros. E a última coisa que a gente pode comentar também é que existe uma influência social e cultural da Bíblia que é inacreditável, né? De novo, a literatura moderna só existe porque a Bíblia já tinha cantado a bola lá no começo.
Se a Bíblia não tivesse feito a mistura de estilos, ou seja, trabalhar o cotidiano, trabalhar o baixo, o vil, o feio, de forma séria, hoje a gente não ia ter, por exemplo, um Paulicéia Desvarada aí, do Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele tem um trecho no prefácio interessantíssimo do Paulicéia Desvarada, que é literalmente isso: a arte sublima tudo, até o feio. E a Bíblia fez isso lá 2000 anos atrás, a galera não cantou a bola. Eu acho que deu pra perceber por que a Bíblia é literatura. A Bíblia é o suco do literário. Não vou dizer que é a melhor obra literária de todas, mas concorre. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram também, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Valeu!